Boa noite, meus irmãos. Hoje é quarta-feira e às quartas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira sistematizada. E hoje nós temos conosco o nosso companheiro Birajara Fronten, que tem como base para o seu estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. A gente tem aí na folhinha que recebeu. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o capítulo. E os itens são os itens de 14 a 17 que fecham esse tópico que fala a respeito de ressurreição e reencarnação. E durante o momento dos passes, a nossa Alessandra vai comentar a mensagem do livro, uma das mensagens do livro Fonte Viva, fazendo o trabalho de sustentação. Nós vamos então, já nos preparando para o assunto sobre o qual nós vamos estudar, ler juntos a mensagem que está contida aí na nossa folhinha. Ela faz parte do livro Palavras do Coração, volume 3, da editora Celde, em psicofonia do nosso altivo Panfiro, traz a assinatura do Espírito Hermann e o título é Ânimo Sempre. Nos diz então o nosso irmão Hermann: Jesus Cristo nos ajude e abençoe sempre. Quantas vezes encontramos dificuldades enormes em nossa jornada e, por conta dessas dificuldades, cansamo-nos, ameaçando desistir das tarefas que temos por realizar, alegando pretextos vários, sendo que a maior parte deles refere-se ao cansaço natural de quem trabalha, de quem está propenso a caminhar na direção do bem. Geralmente, o cansaço deve-se ao fato de que ainda não conseguimos em nós mesmos colocar uma fonte de energia que não cesse de agir sobre nós. Ocorre também porque, na maior parte das vezes, nos falta uma força inquebrantável, que é a única força que nos fará seguir adiante a despeito de qualquer problema. Alegamos que é o cansaço, que é um desastre qualquer, quando, na verdade, é a falta de energia interna, a ausência de força inquebrantável, fazendo com que, de início, nos sintamos cansados. Depois, alegamos que já devemos ter direito a diminuir o ritmo de trabalho e, finalmente, queremos mesmo é parar. Irmãos, alertemo-nos individualmente sobre essa posição mental. Quase sempre, o homem está na Terra para dar passos na direção do progresso. Todas as vezes que há um desestímulo ou que há uma manifestação de fraqueza interna, o sinal de alerta é no sentido de nos chamar a atenção para que movimentemos forças internas capazes de superar problemas. Ainda que às vezes o cansaço nos acometa, ainda que às vezes as dificuldades surjam, cabe não desistir, mas sim descobrir meios que facilitem o desenvolvimento correto do que devemos fazer. Estimulando-nos à vitória do bem, Jesus Cristo é o mestre incansável e a bondade dele é a força que nos supre de energias sempre. Que ele, Jesus, nos alerte para as nossas fraquezas internas e que a vontade que temos dentro de nós. E se no dia em que reencarnaram, os seus guias desistissem de implantá-los no local adequado para reencarnarem? Que se lembrem de seus professores, se estes desistissem de lhes dar aulas, e se seus pais desistissem de educá-los? E a vida, se esta desistisse de ajudá-los a viver sempre na direção do mais alto? Que Deus a todos nós ajude, nos dê força e ânimo para seguirmos sempre em frente. Graças a Deus, o abraço do Hermann para todos os corações presentes. Muita paz. Vamos então, meus irmãos, unir agora o nosso pensamento, o nosso sentimento, numa prece. Graças a Deus, que envolvidos por esse apelo do nosso irmão amigo, em favor do nosso ânimo, da nossa persistência,
que nós possamos então deixar de lado aí as nossas preocupações constantes, habituais, para nos ligar à equipe de trabalhadores espirituais que já está aqui atuando junto a todos nós e nos colocar então de maneira favorável para que possamos receber os esclarecimentos e essas energias benfazejas de reequilíbrio, de pacificação. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesta empreitada. Abençoa os nossos irmãos que vão nos dirigir a palavra, orientando o nosso raciocínio, e permite então que, em Teu nome, Senhor Jesus, em nome da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, em nome de Deus, nós possamos dar início a essa noite de estudos e passes aqui na casa de Leon Denis. Graças a Deus. Pois então, como nós tínhamos dito, fechando aí o tópico ressurreição e reencarnação, nós temos primeiro três citações que compõem o item 14, referentes às palavras de Jó. Então, a primeira é uma tradução de Saci, Le Maître de Saci, mas não é o Pererê, não se assustem. É o Le Maître de Saci. O segundo é uma tradução protestante de Osterwald e a terceira é a versão da Igreja Grega. Então, a primeira nos diz assim: mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. E o segundo, a tradução protestante: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação? E a terceira, da Igreja Grega: quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E aí, o Sr. Allan Kardec diz assim: o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver traz como consequência a de morrer e de reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei, isto é, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, isto é, conforma-se. Na versão grega, esperarei parece antes se aplicar a uma nova existência. Quando minha existência terrena terminar, esperarei, pois a ela retornarei. Jó parece se colocar após a morte no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali esperará o seu retorno. Não há, portanto, dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, quando forem analisadas sem ideias preconcebidas, suas palavras terão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, virá juntar-se, do ponto de vista filosófico, a autoridade das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza.
Ela se revela por seus resultados de uma forma, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra sobre a Terra e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo por que elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido. Vamos então passar a palavra ao nosso Bira, que Deus o abençoe e que nós aproveitemos bastante esse nosso encontro. Boa noite a todos e boa noite a todas. E que essa doce e serena paz de Jesus, que nos acompanha todas as vezes que adentramos uma casa espírita, em especial a casa de Leon Denis, que ela permaneça conosco, nos possibilitando, abrindo caminhos na nossa mente, no nosso coração, para que dessa forma encontremos em nós mesmos as explicações que viemos buscar, de acordo com os ensinamentos dessa doutrina que esclarece e que consola. Esse tema de hoje é um tema que, para nós espíritas, não é muito difícil de entender. O difícil, ou o trabalhoso, como gosta Joana de Ângeles se referir, é explicar isso lá fora, é falar para as pessoas, é entrar em contato com esse tema com pessoas que não estudam essa doutrina, que é uma doutrina reencarnacionista. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Porque quando nós estamos envolvendo com essas questões que Allan Kardec nos traz e que os espíritos nos alimentam com os seus conhecimentos, vai ficando cada vez mais claro para todos nós o entendimento de todas essas questões, reencarnação, ressurreição e todas as outras que compõem esses livros, o Pentateuco e todos os outros que estão seguindo a linha de Allan Kardec. E eu sempre gosto de trazer e fazer para mim mesmo e trazer para todos, né, um estudo que seja reflexivo. Né? Não vamos entrar aqui no mérito do livro de Jó, do Antigo Testamento, disso, daquilo outro. Eu gosto de trazer tudo isso para os dias atuais. Saber, cada um de nós, aonde está a necessidade de cada espírito com relação a esses ensinamentos. Como é que eu, espírito, recebo essas informações dessa doutrina? Como é que eu vou dissolvendo dentro de mim? Como é que eu vou absorvendo? Como é que eu vou entendendo? E aí vem essa página maravilhosa de Dr. Herman, né, que lá no seu finalzinho diz para a gente assim, né? E se no dia em que reencarnaram os seus guias desistissem de implantá-los no local adequado para renascerem? Ou seja, fala-nos aqui não apenas desse ânimo, mas da responsabilidade que cada um tem para poder prosseguir na sua evolução, na sua escala evolutiva, para alcançar o progresso. E aí vem algumas frases para a gente poder refletir em torno desse tema. Reencarnação e ressurreição. Primeiro eu trouxe aqui um pequeno arrazoado que explica muito bem, muito simples, para que a gente possa entender. Né? Para a gente não se perder, a gente vai conduzindo esse ensinamento, que diz assim, que a reencarnação é uma palavra que foi criada por Allan Kardec. Já é uma primeira dica, uma primeira deixa, um ensinamento que a gente já vai tendo, porque há algum tempo atrás eu nem sabia
que Allan Kardec tinha criado essa página, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E que significa a volta do espírito na carne. Na carne. Ou seja, numa nova carne. Né? Reencarnação significa a volta do espírito na carne, numa nova carne. E ressurreição significa ressurgir, aparecer. Aí ele coloca aqui, que é muito interessante, que a gente vai entender de uma maneira muito fácil, muito prática, com relação a esses dois temas. Imagina uma pessoa que morreu queimado, teve queimaduras de vários graus, do grau mais alto, e desencarnou queimado. Como é que ficou o corpo? Ficou torrado, né? Ficou queimadinho. Aí o espírito vem e vai ressurgir naquele corpo? Como é que pode isso? É complicado a gente entender dessa forma, né? Então, essa doutrina espírita que nos explica dessa possibilidade dessas reencarnações que nós vamos tendo sucessivamente, mas em corpos diferentes, e não no mesmo corpo, né? E isso tudo vem sendo explicado por Allan Kardec. Muitos entendem a ressurreição como ressurgimento do espírito na carne, na mesma carne. Para a gente ter uma ideia, muitos ainda entendem ressurreição como nós entendemos reencarnação, né? Mesmo, ou seja, no mesmo corpo que morreu. Quem é que morre? Quem morre é o corpo, não é o espírito. O espírito continua. Então o corpo morreu e a pessoa vem e ressurgir naquele mesmo corpo. Aí é interessante a gente pensar também que quando a gente desencarna, o corpo fica aí e geralmente se transforma em quê? Em ossos. Então como é que pode o espírito vir e tomar esse mesmo corpo, já que esse corpo não existe mais? É complicado entender isso, né? Então, por isso que esse tema que Kardec traz a partir da reencarnação, esse entendimento, ele é fundamental para todos nós. E eu, particularmente, acredito que quando o planeta entender o sentido da reencarnação, muitas coisas vão melhorar. Muitas coisas, porque nós vamos entender muitas coisas que acontecem, que vão acontecer conosco por conta das nossas reencarnações. A cada vez que eu reencarno, eu vou adquirindo registros. Então, hoje, eu estou Bira, personalidade, mas eu sou espírito, individualidade. Essa personalidade que está hoje aqui, com esse espírito, vai amealhando conhecimentos, vai amealhando o seu progresso a nível intelectual, a nível moral, vem à Terra para aprender. Vem à Terra para poder se ressarcir dos seus débitos passados. E se hoje eu me apresento da maneira como eu me apresento, isso significa que os meus registros das minhas outras reencarnações foi modelando esse ser que hoje estou, mas que não sou. Eu sou o espírito, eu sou o somatório de todas as outras reencarnações. Eu sou o baú de registros que são adquiridos a cada vez que eu estou na Terra para justamente fazer o meu progresso espiritual. E aí vem uma frase para a nossa reflexão, e que eu gostei e anotei, que diz assim, isso é para a gente pensar, como tem sido a utilização de cada dia na sua existência, levando-se em consideração que nós iremos reencarnar outras vezes. Por quê? Nós estamos no nosso segundo processo de reencarnação, não na segunda reencarnação, segundo processo. Reencarnamos primitivos, estamos reencarnados, provas e expiações,
e estamos nos preparando para reencarnar em regeneração. Então, como é que tem sido hoje, como é que eu tenho utilizado o meu dia, né, cada dia, para esse meu progresso espiritual? O que eu espero do meu futuro? E aí, se a gente fala isso, a gente vai lá no Céu e Inferno, vai no Livro dos Espíritos, vai em tantas obras que nos falam da vida futura, do Código Penal das vidas futuras, e por aí vai. A gente puxa um manancial de informações que vai nos ajudando cada vez mais a entender e a buscar uma resposta para essa nossa pergunta. Pura filosofia, é como eu entendo doutrina espírita, filosofia pura, questionamento o tempo inteiro. Porque quanto mais eu me pergunto, quanto mais eu pergunto, mais eu vou tendo as minhas respostas. Se eu deixar calado dentro de mim as minhas vontades, se eu deixar calado de mim a falta, né, de conhecimento que eu preciso, eu vou ter uma reencarnação muito insossa. Então nós precisamos cada vez mais buscar essas explicações, porque na maioria das vezes as respostas já estão conosco mesmo. Basta que a gente possa assimilar essas respostas e nós vamos encontrar todas as vezes que nós estamos envolvidos no estudo, que é dos espíritos. Então olha que coisa incrível e fenomenal para todos nós. São os espíritos que estão nos trazendo informações para o espírito. Então é de espírito para o espírito. Então essa reflexão tem que ser uma reflexão para nós em todos os momentos dessa nossa existência. O que eu estou fazendo dos meus dias pensando na minha existência atual e pensando no meu progresso. E aí tem outra que diz assim: o progresso espiritual não nos permitia ainda compreender certas verdades. O progresso espiritual, em determinados momentos, não nos permitia compreender determinadas verdades. E eu fico com essa palavra verdade. E aí eu me pergunto, o que significa verdade para mim? Será, e aqui eu vou fazer algo que é para mexer mesmo com as nossas mentes, com os nossos corações, será que aquilo que eu estou lendo nesse momento, conversando sobre nesse momento sobre reencarnação e ressurreição, significa que seja verdade? Ela será verdade para cada um de nós ao nível do nosso progresso espiritual. Quando eu estou progredindo espiritualmente, tudo isso vai trazer para nós um sentido de verdade. Se antes eu não acreditava nisso, se eu não entendia nada disso, se eu achava isso uma grande balela, né, é porque eu não tinha progresso espiritual que fosse referente e que fosse suficiente para que eu pudesse entender o que significa ressurreição e reencarnação. E muitos de nós, e até mesmo espíritas, ainda têm uma certa dificuldade de entendimento, não só apenas desses dois conceitos, mas de outros conceitos que os espíritos nos trazem. Por quê? Porque eu não tenho ainda suficiente progresso espiritual para entender determinadas verdades. Porque se nós abraçamos, adotamos uma doutrina para cada um de nós, para nossas vidas, é porque isso quer nos dizer alguma coisa. E às vezes essa alguma coisa que todos esses ensinamentos quer nos dizer está no nosso inconsciente. Mesmo que eu tenha dificuldade de entender determinadas questões, lá no meu inconsciente tudo isso já está gravado. E eu sinto uma vontade, às vezes, inexplicável, de entrar em contato com todos esses ensinamentos, porque vai atender a demanda desse meu progresso espiritual. Não sei se eu estou sendo claro, estou? Né? Não vi reação nenhuma, nem assim, né? Então,
Deve estar tudo muito bem, né? Mas pelo menos não tem ninguém dormindo. Né? Então já é uma grande coisa. Então é algo que eu entro muito pela parte filosófica das questões, né? Eu vou muito buscar. Eu não sou muito de pegar a resposta e considerar aquilo como aquilo e acabou. Não, para mim todas essas respostas, todas essas questões, elas têm desdobramentos. Se você começar a puxar, como agora, li uma frase, mas qual é a palavra que me tocou? Verdade. Então é nessa verdade que eu vou puxando o fio dessa meada. Então, para vocês, né, pensarem, refletirem, quais são as verdades para vocês? E uma das coisas que a gente tem que se perguntar, sempre, né, nós estamos dentro da casa de Leon Denis. O que eu estou fazendo dentro da casa de Leon Denis? Aí vem aquela questão, mas o que isso tem a ver com ressurreição e reencarnação? Será que não tem? Se a gente parar para pensar? Porque se a gente ficar só no conceito do que é ressurreição e reencarnação, a gente não anda, não caminha. Tá, é a mesma coisa que eu aprender que 2 mais 2 são 4. Ponto, acabou. Não tenho mais nada para falar nem para discutir sobre isso. Mas se você pega esse assunto e começa a destrinchar, e começa a desdobrar, e começa a pensar e a refletir em tudo isso que esses assuntos nos trazem, e até mesmo nas suas entrelinhas, nós vamos perceber que nós vamos alcançando patamares que são os patamares que eu necessito para o meu progresso espiritual. Então, o que é verdade para você? O que eu estou fazendo na casa de Leon Denis? O que essa doutrina está querendo me dizer? Tem a ver tudo isso com a minha reencarnação? Será? Estou assustado com vocês hoje. Né? Será que tem a ver com a minha reencarnação? Tudo isso? Obrigado. Né? Então, é algo que a gente tem que parar para refletir e muito. Porque tem determinadas questões que a gente vai entrando em contato, mas a gente só vai assimilando as suas respostas e deixando isso para lá. 2 mais 2 são 4, acabou. Não se fala mais nisso. E na doutrina não é bem assim. Porque não é à toa que o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, nosso livro base, tem 1019 questões e complementares. Por que Kardec fez tantas perguntas? Né? Por que desdobrou? Tem perguntas que Kardec fazia e praticamente repetia a mesma pergunta, trocando uma outra palavra, para poder destrinchar cada vez mais tudo aquilo que eu preciso saber. Então, voltando ao nosso texto, diz eles assim: muitos entendem a ressurreição como ressurgimento do espírito na carne, mas na mesma carne. Ou seja, entendem como se fosse a reencarnação como nós entendemos. Ou seja, no mesmo corpo que morreu. Mas como pode um espírito ressurgir, por exemplo, num corpo carbonizado? Ou que foi comido pelos peixes? Como é que pode um espírito ressurgir num corpo que não é mais corpo, né? Dessa forma? Então, reencarnação significa o retorno do espírito em um novo corpo carnal. Já pararam para pensar que nós já tivemos milhares de corpos? Já pararam para pensar nisso? E às vezes a gente não está satisfeito com o nosso corpinho de agora, né? Sabe lá o corpinho que eu já tive em outras reencarnações, né? Então, essas coisas é boa a gente parar para pensar e para refletir. Porque às vezes eu me foco nesse corpo que eu tenho aqui agora, né? Mas eu já tive milhares de corpos. Corpos como sendo espírito em corpos femininos, em corpos masculinos, corpos defeituosos, corpos de várias formas, branco, negro,
vários corpos, de várias maneiras, porque até nisso a doutrina dos Espíritos nos ajuda quando diz que nós teremos que passar por tudo ou quase tudo para dessa forma aprendermos a conviver com um corpo gordo, com um corpo magro, com um corpo aleijado, com um corpo isso, com um corpo aquilo. É dessa forma que vem trazendo essas explicações para nós, para que a gente possa, fazendo o nosso progresso espiritual, entender que não só esse corpo me serviu, outros corpos me serviram ao espírito, né? E graças a Deus a gente não tem essa lembrança. Graças a Deus, né? Porque sabe lá que corpos nós tivemos, né? E aí, se Kardec não houvesse criado a palavra reencarnação, nós, espíritas, poderíamos usar a palavra ressurreição para dizer que ressuscitaremos. Ou seja, ressurgiremos em um novo corpo carnal. Caso Kardec não tivesse criado a palavra reencarnação, nós utilizaríamos ressurreição mais no sentido da palavra reencarnação. E não como a ressurreição como as pessoas consideram, como uma grande quantidade de pessoas ainda considera, que eu vou voltar para o mesmo corpo. Não, né? Seria como se fosse uma adaptação para isso, né? E o sentido seria o mesmo que damos ao significado da palavra reencarnação. Ainda que isso ocorresse por mágica divina, haveria uma multidão tão grande de ressuscitados que literalmente ocuparia todos os espaços, tornando impossível na Terra, já que o homem surgiu pelo menos 1 milhão de anos. Então, nós morremos, né? Para não confundir com reencarnação, ressurreição, morremos, todos nós. Aí o corpo fica aí, da maneira que for. Aí os espíritos voltam para os mesmos corpos. Já pensou como é que seria isso? Né? Porque necessário se faz a decomposição desse corpo para que o espírito forme um novo corpo, porque senão não teria condições de habitabilidade na Terra, todos nós aqui, se assim o fosse. Né? Não poderia ser dessa forma, né? E diz, né, que Deus é bom, justo, misericordioso e Ele não castiga ninguém. Ele nos mandou as leis que devemos seguir através de Jesus. Se nós não seguirmos direitinho estas leis, teremos que nascer de novo, que aí é o título do nosso capítulo de novo, né? Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Olha que frase mais incrível essa, né? Quando a gente para pensar e refletir nela. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu tenho certeza que se a gente pudesse juntar e todo mundo falar o que você está entendendo por esta frase, nós teríamos uma riqueza de complementação para uns e outros. Então, cada um daria a sua opinião. E ele diz, primeiro, ninguém, não adianta, é ninguém, não é fulano, beltrano, não é quem é isso, não. Ninguém poderá nascer de novo. Ou seja, não poderei o quê? Reencarnar, se eu não desencarnar e ver o reino de Deus e poder voltar. Olha que coisa fantástica, né? Mas acredito que muitos de nós têm outras contribuições para dar com relação a essa frase que é da doutrina dos espíritos. Eu sou um pouco fanático com essa doutrina, mas não fala para ninguém não, tá? Porque é algo que para mim fala muito alto, é muito coerente, é algo que a gente encontra nela explicações
que vem de encontro exatamente aquilo que eu preciso saber para poder andar, caminhar, ser feliz, né? Entender as coisas, aceitar as coisas. Que é melhor doutrina para um processo de aceitação do que essa? De uma resignação ativa, não passiva, mas uma resignação ativa? Essa doutrina nos traz essa condição dentro de todo esse manancial de informações que os Espíritos nos dão para que a gente possa, de certa forma, evoluir, né? E a gente está aqui para isso. E pergunta assim, nós temos essas 3 citações do livro de Jó. Jó é um livro, né, lá do Antigo Testamento, e nós temos essas 3 citações que foram lidas aqui. E aí fica uma pergunta: qual o sentido destas 3 versões do livro de Jó? Vocês lembram das versões do livro de Jó? Ela está aqui, né? No folheto de vocês aí. Então vamos rever aqui e fazendo uma reflexão em cima dela. Primeiro na tradução de Louis-Jacques Lemaître, de Sacy. Mas quando o homem morreu uma vez, e seu corpo separado do seu espírito, isso todo mundo sabe, né? Quando a gente desencarnar, o espírito vai seguir adiante e o corpo fica por aí. Mas quando o homem morreu, ele utiliza a palavra morreu uma vez, e seu corpo separado do seu espírito foi consumido. Foi consumido. Vocês lembram nas outras reencarnações, quando a gente desencarnou e as minhoquinhas foram comendo o nosso corpo? Lembra disso? Não. Graças a Deus, né? Mas é isso que acontece. Agora imagina se o espírito volta e vê que seu corpo está sendo consumido por bichinho. Né? Não dá para entender isso, né? E aí pergunta no livro, né? Em que é que ele se transforma? Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que ele se transformou? Ele quem? Corpo ou espírito? Né? Aí ele continua. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Eu fico assim imaginando como é que seria num tempo onde a gente não sabia disso. E aí eu ficava pensando, né? E hoje pensando no que eu estava pensando há uns séculos atrás aí. E eu ficava pensando assim, fulano morreu, né? Quando eu usava a palavra desencarnou naquela época, né? Então fulano morreu. O que vai acontecer? Em que se transforma? Tanto aquele corpo e só isso? Porque talvez eu nem pensasse, é lógico que eu não pensava, que havia um espírito habitando aquele corpo. Então eu pensava assim, em que vai se transformar este corpo? Em que ele se transforma? Será, né, que ele vai para algum lugar, que aí quando a gente dizia que vai para algum lugar, ia o corpo, porque eu não sabia nada de espírito, não sabia que o espírito saía do corpo, ia seguir a sua vida, e eu ficava imaginando que o corpo ia para algum lugar. Esperar o juízo final para quê? Para voltar. Isso é uma das suposições. E isso, essas, né, informações, a gente pensava, muitas a gente até tinha,
por informações que nos davam, mas eram informações equivocadas. Hoje, a gente já não tem mais essas informações conosco. E aí fica a pergunta trazendo para hoje. Quando o homem morreu uma vez, seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido. Então ele sabe que o corpo foi consumido depois da morte dele. Mas em que se transforma? É só isso? Eu chego aqui na Terra, né, nasço, lá da barriga da minha mãe, etc., coisa e tal, cresço, vou para a guerra, faço isso, caso, tenho filhos, pá, morreu. É só isso. Não tem mais nada. Acabou. E durante muitos e muitos séculos nós vivemos assim. E por termos vivido, pensando dessa maneira, é que nós alimentamos em nós o orgulho e o egoísmo. Por quê? Se é só isso que acontece comigo aqui nessa reencarnação, não me interessa se eu matar o outro, se eu roubar o outro, se eu fizer e acontecer. Eu não vou ter que prestar contas. É só isso que eu tenho. É só esta oportunidade que se me apresenta aqui nesse momento. Mas aí a gente começa a pensar. A gente começa a conversar. A gente começa a entrar em contato com outros caminhos. E é impressionante que essa doutrina é novíssima. É novíssima. E é tão nova que ainda não é de conhecimento da grande parte da população da Terra. Enquanto que os conhecimentos que nós adquirimos dentro da religião católica foram séculos, séculos e séculos. A gente nascia, morria, absorvendo esses conhecimentos. E muitos desses conhecimentos, isso não é crítica e não é nenhum julgamento, porque nós estivemos lá, e graças a Deus que estivemos, e graças a Deus que há o catolicismo, porque é cristão como nós somos, nós adquirimos os conhecimentos que eram próprios para aquela época. Até que vieram pessoas que começaram a questionar. É só isso? Não tem mais? E aí por isso que dizem, né, que os espíritos dizem que a doutrina dos espíritos é a terceira revelação, porque ela vem revelar para todos nós que existe sim, existem outras explicações, como existirá outras mais tarde. Mas nesse momento o que a Terra está precisando é muito evangelho e muito conhecimento que a doutrina nos traz. É a terceira revelação para todos nós. Então que a gente possa pegar todo esse tesouro, esse manancial, esse ouro puro que nós temos conosco e fazer com que isso vibre intensamente em nós, para que dessa forma a gente possa modificar, ou seja, como ele diz, transformar. Qual será a minha transformação? Na segunda, ele diz: quando o homem morre, perde toda a sua força. Depois, onde ele está? Olha que coisa incrível, né? Jó, na tradução protestante de Osterwald, né? Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. E depois, onde é que ele está? O que acontece? Olha como é que naquela época já se tinha alguém com uma visão jamais adiantada, jamais avançada. Quando ele trouxe
Jó, no livro de Jó, trouxe essa afirmativa e essa interrogativa, já começou a mexer, já começou a ebulição, ou seja, não para aqui, tem mais, tem um pouquinho mais, tem muito mais além do que a gente possa imaginar. Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação? De novo, transformação. Será que a gente tem que ficar, trazendo para os nossos dias atuais, será que nós temos que ficar de braços cruzados e não fazer absolutamente nada, esperando que alguém bata na nossa porta ou que Deus traga para nós a solução dos problemas e dos conflitos que nós mesmos fizemos e ocasionamos? E quando eu falo isso, não é no sentido anarquista, que a gente tem que sair, pegar em arma, matar, etc. Não, é interno. É interno. É a sua luta interna. É fazer com que, dentro de você, você possa cada vez mais processar a sua transformação. E se nós temos um entendimento de uma doutrina que é espírita e que fala para o espírito, essa transformação que eu vou processar é uma transformação moral. Não é mais uma transformação material, que é o que a gente vem transformando ao longo do tempo. Reencarnação é para isso. Reencarnação é para isso. Então, se eu estou aqui reencarnado por uma bênção do nosso Pai, do nosso Criador, não é porque eu sou melhor ou pior de quem quer que seja. É porque me foi dada uma oportunidade de transformar, de mudar. Mas transformar quem? O outro? Transformar o país? Não, transformar a mim mesmo. Transformar a mim mesmo. Porque se cada um começar a olhar para dentro de si e procurar sanar as suas dificuldades, os seus conflitos, os seus erros, tudo melhora. Só que a gente está mais preocupado em resolver o problema dos outros, né? Fazer com que os outros seja da maneira como eu gostaria que ele fosse, né? Então é algo que a gente tem que pensar, é nessa transformação. Então veja como no Velho Testamento já havia essas mexidas, já colocava as pessoas para pensar. E na última ele diz assim, que é na versão da igreja grega: quando o homem morreu, vive sempre. Olha só, que coisa fantástica. Quando o homem morreu, vive sempre. De onde é que eles tiraram isso? Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Gente, isso é incrível, que naquela época, essas citações têm tudo a ver com tudo isso que nós estudamos na doutrina dos espíritos. Tem tudo a ver com o que Kardec traz para nós. Tem tudo a ver com as oportunidades que cada um de nós, que às vezes não abraçadas, dispensa. Dispensa porque pensamos ainda de uma forma em que esse pensar não atinge ao nosso progresso espiritual. Quando nós entendermos claramente que todos nós somos espíritos e que todos nós somos filhos do mesmo Pai e que todos nós estamos na Terra para evoluir e para fazer com que a Terra evolua também, isso só acontecerá se nós entrarmos em contato com tudo aquilo que carregamos, com tudo aquilo que sentimos, para dizer: Senhor, obrigado pela reencarnação. Que eu possa sempre fazer jus, que eu possa sempre ter os meus méritos por ter obedecido a vós. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso Bira e certamente nós vamos tê-lo conosco aqui em outras oportunidades. Nós vamos agora passar à segunda parte dos nossos trabalhos,
é o momento dos passes, durante os quais a Alessandra vai comentar, fazendo o trabalho de sustentação, a mensagem que está contida no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e traz a assinatura do Espírito Emmanuel. A mensagem tem o título Pelos Frutos. É feita uma citação aqui de Jesus em Mateus, a seguinte citação: por seus frutos os conhecereis. E aí nos diz então Emmanuel sob esse título, pelos frutos. Ele diz assim: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. É essa então a mensagem de Emmanuel que a nossa Alessandra vai comentar durante os passes, fazendo o trabalho de sustentação da atividade. Agora, nós vamos pedir aos nossos companheiros médiuns que, obedecendo aí a orientação dos responsáveis, se dirijam até o local adequado para o exercício mediúnico, para essa tarefa que se limita aos médiuns da casa que foram previamente preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que naturalmente é necessária. Ao contrário disso, vamos procurar silenciar interiormente também. Vamos abstrair desse momento de movimentação que é necessária e vamos, ao contrário disso, procurar buscar com o nosso pensamento os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos companheiros de caminhada, que nós saibamos estar necessitando de algum socorro, por estar enfrentando alguma dificuldade, alguma necessidade. Vamos então interceder por eles, onde quer que eles estejam, vamos interceder por eles junto à espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, junto a Jesus, junto a Deus. E aí nós já não estaremos apenas recebendo, mas estaremos também já fazendo a parte que nós já podemos fazer na tarefa do bem maior. Nós convidamos para esse momento de prece, de vibrações do bem, os nossos companheiros internautas que seguem conosco. Vamos aguardar que se apaguem as luzes e aí a gente mais uma vez vai rezar para dar início então a essa tarefa de passes. Graças a Deus.
Mais uma vez, aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, nós voltamos a insistir junto ao Teu coração generoso, trazendo ainda as nossas dificuldades, os nossos momentos que tantas vezes a gente considera insuperáveis, insuportáveis. Nós estamos aqui nos colocando e pedindo para que nesse momento de passes nós recebamos então essas energias de reequilíbrio, de pacificação, de fortalecimento, para que consigamos então superar essas dificuldades que são nossas. Recebendo o esclarecimento, recebendo esse fortalecimento que nós temos recebido, nós insistimos, necessitados que somos, dessa ajuda, dessa orientação, na certeza de que elas não nos vão faltar. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesse momento, abençoa os nossos companheiros médiuns na sua tarefa, e que todos nós, aqui reunidos, espíritos encarnados e desencarnados, consigamos ter o melhor proveito desse momento. Graças a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai, aos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje para refletirmos, para recebermos o passe e para sairmos daqui, com certeza, melhor do que como aqui chegamos. Na mensagem de hoje, Emmanuel nos relembra a passagem de Jesus, quando este nos alerta para a questão de que haverá falsos cristos e falsos profetas. Se nos reportarmos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, sob o amparo dos amigos espirituais, nos recorda o Evangelho de Lucas e de Mateus a nos apresentar a questão de conhecermos a árvore pelos bons frutos. Nessa situação, Jesus recorda que só podemos dar aquilo que já temos e de que seremos reconhecidos pelo que produzirmos, pelo nosso trabalho no bem, ou seja, pelos frutos. Ao nos compararmos a uma árvore, nosso Mestre Jesus quer que entendamos que não é pela aparência, pela beleza de nossas palavras ou atos superficiais que seremos reconhecidos, pois ninguém comprometido com a verdade dará testemunho de nós apenas pelo aquilo que falamos, mas sim pelos atos constantes, pela nossa capacidade de ajudar, de fazer o bem que já nos cabe. Nos lembra e nos alerta bastante quanto aos falsos profetas, que são aqueles com aparência de cordeiros, mas que no íntimo são lobos. Esses, muitas vezes, se apresentam em seu nome, com palavras e consolos belos, mas que o teor nada nos dirá se analisarmos suas ações. Como Jesus fala, o exemplo arrasta. Precisamos, irmãos, nos analisar intimamente, verificar o que se passa em nossos pensamentos e em nossos corações. Será que já praticamos o que estamos aprendendo com a nossa vinda aqui na Casa Espírita, com os estudos, com os exemplos de Jesus e dos nossos amigos espirituais? O momento atual, em nossa cidade, em nosso país, em nossos lares, as dificuldades que enfrentamos são situações para refletirmos e tentarmos fazer a diferença. Praticarmos a lei de amor e de caridade. Essa, sim, é a base da justiça divina. Vamos refletir. Será que já fazemos todo o bem ao nosso alcance?
Será que hoje, se nos analisarmos como espíritos imortais que somos, seríamos a árvore boa, com bons frutos, ou a árvore ainda que não pode oferecer frutos? Passamos, junto com o nosso planeta, por um momento de transição, de mudança e transformação. É chegada a hora de mudarmos intimamente, de trabalharmos para sermos espíritos em regeneração, e espíritos dispostos a fazer esforços para pensar e praticar o bem, produzindo bons frutos, saciando assim a fome física, a fome de conhecimento, de carinho, de respeito, de igualdade, de amor. Deus, como Pai bom, fiel, não espera que essa mudança ocorra de uma hora para outra, pois sabe, conhece e respeita as nossas limitações. Ele espera, sim, um esforço, uma demonstração diária, a possibilidade de termos uma flor em nossa copa, na nossa árvore, e assim, gradativamente, nascerem os frutos necessários e fundamentais para o progresso íntimo e para o progresso comum de todos. Na lição da noite, falamos de reencarnação, que é necessária para nos quitar com as leis de Deus e para avançarmos em nossa vida imortal. Assim como a árvore que se renova a cada estação para produzir novas flores e frutos, somos nós que renascemos a cada nova vida para aprendermos a nos amar, a crescer e a viver como espíritos, nos transformando na árvore boa. Reflitamos em torno da lição. Hoje cabe a cada um de nós ajudarmos uns aos outros, pois a regeneração e o progresso estão em nossas mãos, em nossas ações, nos frutos que produzimos. Mas não estamos sozinhos. Sempre recebemos auxílio dos amigos espirituais, de Jesus e de nosso Pai. Ele quer que confiemos que podemos fazer em nós esses frutos, que podemos deixar a semente do bem brotar. Está na hora de renovarmos nossas energias, com a prece, com o estudo, com o trabalho edificante, resgatarmos o ânimo e fazermos a nossa parte. Tudo o que fazemos volta para nós, é a lei de progresso. Que possamos então fazer o bem. Só o amor, a fé e as boas obras podem mudar o planeta. Vamos agir no bem, fazer brotar a semente, germinar os frutos para sermos as árvores boas, para sermos espíritos regenerados. Que a paz de Deus, que o amparo de amigos espirituais e de Jesus permaneça conosco durante toda a semana. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, nos manter pacificados, equilibrados, para ouvir a mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, unamos os nossos pensamentos em torno do Mestre Jesus e do Evangelho, cujas vibrações elevadas se traduzem em energias curadoras, salutares, pacificantes, serenidade e paz possam ser a constante presente no ambiente e em nossos corações. Ah, caros filhos, cujas aflições, angústias e até mesmo o desespero tomam conta de seus espíritos. Elevai os seus pensamentos e sentimentos a Deus
e a Jesus, para que suas mentes e corações se pacifiquem e possam, junto com os benfeitores que animam, protegem e conduzem a todos vocês no mundo terreno, encontrar as melhores soluções para os seus problemas. Este é o núcleo de estudos e trabalhos. Aqui, os pensamentos se renovam. As mentes são estimuladas a se elevarem até Deus e Jesus, às esferas mais elevadas. Muitas vezes até propiciando o esquecimento do mundo terreno, dos problemas, das dores, dos conflitos, que muitas vezes paralisam os seus espíritos nas lutas terrenas. E para isso, caros filhos, que esses instantes os benfeitores aproveitam os momentos de pacificação para atuarem junto a vocês. Energias novas, energias de estímulo, energias de satisfação, para que, renovados, possam continuar a lutar, a seguir em frente, em busca do equilíbrio da paz. Para isso, caros filhos, precisamos que todos possamos unir os nossos pensamentos. Ao ligarem aos seus benfeitores, aqui e até mesmo no esforço das preces que fazem, estarão vocês percebendo o auxílio que vem do alto para que renovem as suas energias. Não deixem de estudar, não deixem de refletir nas lições de Jesus para que alcancem a elevação. Um sentimento de compaixão, de piedade, de bondade, de perdão, para que possam igualmente, abrindo as portas dos seus corações, serem banhados de luz e de paz. São esses momentos que, multiplicados pelo hábito da prece, é que chegamos junto de vocês, ajudando-os nesta renovação, no estímulo, na coragem, na fé, para que não só enfrentem as lutas terrenas, mas que, superando-as, possam igualmente ser instrumentos de trabalho, de estímulo, de coragem para muitos que estão ao lado de vocês. Multipliquemos os nossos esforços, multipliquemos a vontade de viver, multipliquemos a vontade de seguir em frente, de lutar, enfim, com determinação, para que sejamos fiéis ao Cristo, para o Cristo e com o Cristo. E para isso, filhos, contem com Deus, contem com os seus benfeitores. Aliados com os pensamentos uníssonos, com os desejos renovados, iremos conquistar
um novo amanhã. Um abraço do Herman e que Deus ajude e ampare a cada coração aqui presente. Muita paz. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, nesse momento que é de agradecimento, nós recebendo nessa oportunidade de encontro em Teu nome, Senhor Jesus, recebendo os esclarecimentos, recebendo esses incentivos para o nosso ânimo, para a nossa força de vontade, nós agradecemos por estarmos a pouco e pouco fortalecendo em nós a certeza de que a caminhada é possível e a superação das dificuldades também. Que para os momentos mais problemáticos, a certeza de poder contar com esses corações generosos, com esse apoio tão importante para todos nós. Que continuemos então agradecidos e certos de que o amparo, a orientação não nos faltarão. Agradecemos então mais uma vez, Senhor Jesus, ao Teu coração generoso, agradecemos a Deus pela oportunidade e a essa espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa de Leon Denis, insistindo para que nós aqui possamos nos reencontrar em outras oportunidades de estudo e de trabalho. Que agora nós nos despeçamos e que sigamos em paz para os nossos destinos. Que Deus nos ampare e nos abençoe a todos. Graças a Deus.